A gente está aqui hoje, eu queria agradecer a BW, é uma empresa que fornece produtos para cirurgia de neuro e coluna, que forneceu todo esse set de instrumental que eu vou demonstrar hoje, né, com o auxílio aqui da instrumentadora Roseli, o Eduardo, que é o representante comercial, se vocês quiserem entrar aqui para aparecer, né, e o Fabrício, que trouxe o instrumental aqui de longe para a gente poder estar cedo aqui para apresentar a técnica, que é uma artrodese de coluna minimamente invasiva. A gente conhece na literatura como Misty-Lift. Essa técnica serve para quê? Basicamente, descomprimir a raiz nervosa, região lombar, estabilizar o segmento, porque o disco vai ser retirado, ele já está degenerado, com uma herniação, né? E, ao mesmo tempo, corrigir esse achatamento, a deformidade desse segmento que vai ser tratado, né? Então, como a gente começa o procedimento cirúrgico? A gente começa localizando os pedículos do segmento que vai ser operado. Então, se puder fechar aqui, né? Então, aqui são os pedículos, né? Aqui, ó. Então, a gente localiza esses pontos com o raio-x para fazer, inicialmente, então, a passagem dos parafusos. A gente começa com os parafusos. Pode dar um. Então, os parafusos, eles são canulados. Tem um fio guia para demonstrar. Segura aqui para mim, Edu. Por que eles são canulados? Porque a gente faz a passagem desses parafusos através do raio-x e do fio guia, sem ter a necessidade de fazer uma abertura da musculatura do paciente. Então aqui, ó, a gente passaria o fio guia com o raio-x e já inicia a introdução do parafuso no pedículo, no segmento que vai ser operado. Então aqui eu estou simulando uma artrodese no segmento L4, L5. A gente faz de um lado e ao mesmo tempo já faz do lado contralateral. Depois a gente alinha o raio-x para o segmento de baixo. Esse passo a gente faz sob visão de raio-x, né? Visão radioscópica em tempo real. A gente vai introduzindo o parafuso e ao mesmo tempo conferindo o posicionamento através do raio-x. É o suficiente para entrar, a incisão suficiente para entrar essa torre aqui, né? Essa cânula por onde o parafuso vai ser introduzido. As incisões, o tamanho da incisão, mais detalhes, quem tiver interesse pode entrar no site e baixar o livro que está lá disponível para qualquer um. Então aí a gente termina aqui o segmento, fazendo o implante do último parafuso. Aqui é o segmento L4, aqui o L5. Normalmente essa cirurgia é feita nos segmentos L4 e L5. Em torno de 90% das degenerações discais, das herniações, são nesses dois últimos segmentos, porque é onde tem mais carga e mais peso na transição lombosacral. Então é onde a degeneração é mais frequente, né? Então a cirurgia costuma ser nesse segmento ou nesse outro, L5 e L1. Né? O ideal desse sistema são, no máximo, 2 níveis, né? Então aqui feito a artrodese, né? O implante dos parafusos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo a gente vai retirar o disco. E a dissectomia é feita por onde? Pelo forame intervertebral. Então a gente tira a faceta articular para abordar o disco, né? Aqui eu vou mostrar nesse outro modelo, né? Aqui é um segmento com articulação intacta. Nesse segmento de baixo, já fiz a retirada da articulação. Então a gente faz uma facetectomia
para acessar o disco por aqui, ó. Essa região é a região do forame e é uma zona chama zona triangular de segurança, aonde eu consigo abordar diretamente o disco, né, as herniações, sem machucar e sem ter contato com nenhuma estrutura neural. Então uma raiz fica saindo aqui mais para cima do disco e a outra mais medial ao disco, né? Então eu fico com esse caminho aqui, né, esse caminho livre para estar acessando o disco. Então é o que eu vou mostrar aqui, né, como que a gente faria. Então esse segmento aqui, que vai ser o operado, eu tenho que na sequência retirar as cânulas por onde o parafuso foi introduzido. Então eu faço a retirada, a gente retira as torres, né? A gente coloca esse instrumento por dentro, né? E aí a gente faz a retirada da torre. Por que que nesse passo para tirar o disco eu tenho que retirar a torre? Porque senão eu não tenho espaço para trabalhar aqui dentro. Porque a incisão é muito pequenininha aqui. Então a torre já fica ocupando todo o espaço. Só para complementar, como que eu faço a visão daquele espaço, né? Utilizando esse tipo de afastador. Então, eu coloco esse afastador, né? Aqui seria onde estavam as duas torres, né? Dá uma torre aqui só para mostrar. Ela estaria por aqui, ó. Uma aqui, da outra. E a outra aqui. Estaria assim. Então eu não tenho espaço para tirar o disco, então eu tenho que tirar a torre e ficar com o caminho aqui, ó, 2 centímetros. Eu uso uma iluminação aqui via microscópio para enxergar a articulação aqui, essa articulação. Então como que ela é retirada? A gente tira primeiro essa daqui, a inferior, a faceta inferior. A gente vai terminando, retira a articulação, né? Na cirurgia eu uso um osteótomo, né? Mas a retirada é desse jeito mesmo. Pode ser com esse instrumento aqui, ou com esse aqui. É que no modelo aqui anatômico é difícil de demonstrar com esse instrumento aqui. Mas na cirurgia é feito com esse instrumento aqui, com osteótomo. Corta aqui e aqui e solta essa articulação. Depois o próximo passo é tirar essa outra articulação aqui. Essa daqui, ó. Retira essa daqui. Essa aqui é a faceta superior. Então, o forame intervertebral fica coberto pelas articulações. Eu não consigo acessar o disco sem tirar essas duas articulações. E essa aqui é a melhor abordagem para se retirar disco. Por qual razão? Porque aqui não tem nenhuma raiz dentro desse forame. Então, é a região onde eu consigo tirar todo o disco, fazer a artrodese sem manipular nenhum tipo de estrutura neural, nenhuma raiz, né? Então aqui feito a abertura, né? Deixa eu virar aqui, ó. Aí com um outro instrumento, uma pinça de disco, aqui, ó, esse tipo de instrumento, ele tem uma pontinha aqui, morde o disco, né? Eu entro dentro do disco por aqui, né? Lembrando que aqui, então, não tem a raiz nervosa, né? A raiz nervosa, ela passa aqui em cima, né? Aqui, ó. Ela passa em cima do disco, né? Então eu tenho que só ter esse cuidado de, a hora que for tirar o disco, não machucar aquela raiz, né? E aí a gente vai tirando o disco assim, né? Em fragmentos.
É claro que assim é trabalhoso, né? O disco ele é fibroso, então ele é difícil de retirar assim, né? Ele completamente. Então eu uso diversos outros tipos de instrumento, né? Esse aqui, por exemplo, é uma raspa de platô de vértebra, que eu coloco por aqui também, dentro do disco, né? E faço a curetagem do espaço com esse instrumento, para deixar o espaço do disco completamente vazio, né? Aqui, como está aqui. A única diferença aqui é que eu não tiro o ânulo fibroso que está em volta, eu tiro só o núcleo do disco. Mas a ideia é retirar todo o disco, né? Então, quando faz essa retirada do disco, a vértebra, o segmento fica instável. Então, é por isso que é obrigado a fazer a artrodese, tá? Então, feito isso, né? Retirado o disco, os ossos, né, da articulação, eles são reaproveitados. A gente faz uma moagem desse osso, né? O máximo que a gente conseguir moer o osso, para usar de enxerto autólogo. Esse osso aqui vai voltar lá para o espaço do disco, para promover a fusão entre aquelas vértebras. E como que eu coloco esses ossos? Pode dar aqui a casinha, né? O queijo. Vou dar um queijo na mão aqui, ó. Então, dá uma fechada aqui, ó. Então, a gente coloca esse espaçador no lugar do núcleo do disco que foi retirado, né? E nesse espaço do espaçador, né, a gente coloca esses ossinhos aqui, do próprio paciente. A gente coloca lá dentro para promover a fusão intersomática, a fusão entre os dois segmentos de vértebra, né? Então, ele ficaria aqui, ó, né? Aqui só para demonstrar como que ele ficaria, né? Ele ficaria aqui nesse espaço aqui, ó, entre a vértebra. Então, como que ele é colocado? Ele é colocado através desse orifício que eu criei no disco, né? Então, ele é preenchido então esse espaço do espaçador aqui com o osso, né, do próprio paciente, aquele osso remanescente das facetas articulares, e ele é introduzido assim, pelo mesmo orifício que eu retirei o disco. Aí a gente tira aqui a chave, né? Faz a retirada. E o espaçador, né, o queijo intersomático, ele fica lá dentro do espaço do disco, onde o disco, ele anteriormente estava aqui, né? O núcleo do disco. Aí, nesse momento, o que a gente faz? A gente volta, né? Volta com as torres. Então, como o espaço é pequeno, a gente precisa de um guia para levar a torre de volta, né? A gente coloca aqui essa chave que vai guiar a torre de volta para aquele pequeno orifício. Por que eu tenho que recolocar essa torre aqui? Porque eu preciso travar o sistema com as hastes, né? Então a gente coloca aqui, ó, a haste, ó, para fazer isso aqui, né? Uma vez que eu coloco a haste e bloqueio os parafusos, eles ficam travados, né? Que os parafusos eles dão um parafuso. Eles têm a cabeça flexível para facilitar o implante da haste. Uma vez que eu travo com o bloqueio, ele fica rígido, né? Entre a cabeça e o parafuso e promove a fixação do segmento. Então, como que eu coloco a haste? Aqui a gente precisa imaginar que tem a pele do paciente, né? A pele do paciente está aqui. Então, a gente desce a haste pela incisão e por esse caminho que tem aqui nessa torre, nesse guia, a gente desce, ó, desce a haste até o parafuso.
Então, aqui é colocado então, a haste, né, pela torre, a gente vem com essa porca de bloqueio para fazer o travamento do sistema. Que eu não vou apertar demais para a gente vai ter que depois retirar, né? Aí a gente coloca então aqui a outra do outro lado, faz o mesmo procedimento. E por essa torre a gente encaixa a haste no parafuso, né? E faz o bloqueio desse lado também. Esse procedimento todo, até essa etapa aqui, demora em média mesmo 1 hora e meia no máximo, né? Solta aqui. Depende muito do grau de degeneração do disco do paciente. Se o disco for mais achatado, demora um pouco mais. Se o disco for mais aberto, for mais espaçoso, é mais fácil, né? Mas em média esse tempo mesmo para um segmento. Aí feito então o implante do enxerto com o cage intersomático no espaço do disco, implantados os parafusos com as torres, travado o sistema, né? A gente retira as torres, né? E ao final a artrolese fica desse jeito aqui, né? Então fica um parafuso em cima e embaixo do segmento de cada lado. E a gente faz a abordagem, então, pelo lado onde o paciente tem mais dor radicular, preferencialmente onde já tem a dor tipo ciática. Agora eu vou mostrar aqui, né, que existem outros tipos de implantes, de cages, né? A gente tem de titânio, que é esse aqui, é de titânio, esse em pique, né? E eles têm formatos diferentes. Cadê o outro? Aqui. Né? Aqui. Por que eles têm esses formatos diferentes? Esse daqui e esse aqui, eles têm um apelido, é o chamado cage banana, porque ele tem esse formato de banana. Por que ele tem esse formato? Porque a gente coloca ele pelo forame e faz a gente faz aqui uma rotação. Ele entra no disco assim e tem que ficar assim, rodado dentro do disco. Na frente da vértebra. Ele entra assim e a gente roda ele para ficar assim, nesse ponto, nessa posição assim, ó, lá na frente do disco. Ele fica assim, ó, na frente do disco, rodado no plano frontal do paciente. Ó. Então esse queijo banana ele fica assim, nessa posição. Já esse outro queijo, que ele não é o banana, esse tem um outro apelido. Ele é um chamado queijo tipo bullet, que ele parece uma bala, né? Por que ele tem esse apelido? Porque ele entra reto mesmo, oblíquo. Do jeito que a gente coloca, ele fica. Ele não é feito para ter essa rotação, então ele fica assim. Fica oblíquo. Né? Aí é questão de técnica e de gosto do cirurgião. Esse oblíquo, ele é mais fácil ser implantado, porque ele não precisa ser rodado. O banana, ele precisa ser rodado, então demanda um pouco mais de técnica do cirurgião para conseguir fazer essa rotação, né? Então, esse fica oblíquo no disco e esse fica no sentido coronal, fica no plano frontal do paciente. Então, é questão só de escolha e facilidade técnica
na hora de colocar. Esse aqui, ele é mais fácil, só que esse aqui, ele fica no sentido coronal, fica mais acoplado e facilita a gente fazer a correção da deformidade, né? Que é só imaginar aqui. Se eu tenho um queijo colocado aqui na frente, né? Eu consigo depois corrigir aqui a lordose do paciente. Agora, se tem um queijo oblíquo aqui colocado e não está rodado, eu não consigo, porque ele vai aqui atrás, ele não vai me deixar corrigir a lordose do paciente. Então, esse queijo, o bullet, ele é melhor para quando o paciente já tem a lordose preservada. E esse daqui, o banana, é para quando eu quero corrigir a lordose do paciente. Então, depende também de cada caso que a gente está vendo, né? A opção depende da anatomia do disco do paciente. Deixa eu ver o que mais a gente pode mostrar aqui. O afastador, né? Esse aqui, então, é o afastador que a gente utiliza. Então, o espaço que a gente trabalha aqui, é essa distância aqui, ó. É aqueles 2 centímetros que são suficientes para a gente poder abordar o espaço do disco, né? A gente usa esse afastador. E aqui os parafusos pediculares. Cadê a torre? Então, eles são implantados assim, né? Através da torre. Ele encaixa aqui, ó. Fica encaixado. E por um furinho eu consigo colocar ele no pedículo. Não tem necessidade de fazer a abertura do paciente. Apenas um furo. E depois eu tiro ele lá dentro, né? Sob visão de raio-x. Dá o extrator. Então, com essa chave aqui, eu faço a extração do parafuso lá dentro do paciente. A gente desacopla, tira a torre e deixa o parafuso lá no paciente. Como mostrou o fio guia? O parafuso com fio guia. E como que o parafuso é levado lá? Né? Ele é levado através desse fio aqui. Então, eu coloco esse fio primeiro com uma agulha. Então, eu coloco essa agulha na vértebra, dessa maneira aqui. Então, aqui já tem um furo para demonstração. Ele é colocado aqui, na vértebra, e por essa agulha, então por essa agulha a gente passa esse fio dentro da vértebra. Aqui. Então, nesse momento é só um furinho que a gente faz no paciente. E aí o parafuso, ele é implantado, então, através desse pequeno furinho, por esse fio guia. Então, o parafuso vai até lá no paciente. A gente consegue implantar, então, sem fazer a abertura da musculatura. É como se fosse aqui, né? Aqui é a musculatura do paciente, né? Ela entra assim, transmuscular. E vai o fio. Depois o parafuso. O parafuso vai lá, transmuscular, sem ter necessidade de abrir isso. Então, eu consigo fazer esse implante sem ter que abrir o paciente, só com visão radioscópica. Você vê que fica tudo fechado aqui, né? Então, eu consigo ver a posição do parafuso só com raio-x. Então, não precisa fazer a abertura. Então, não tem dano nenhum a essa musculatura. É apenas um cortezinho pequenininho suficiente para descer esse parafuso. Então, aqui a gente acabou de demonstrar a técnica toda do Misty-Leaf. Queria agradecer novamente a ajuda do pessoal que está aqui, Roseli, o Eduardo, o Fabrício, né? E o pessoal da BW, que gentilmente cedeu esse material para a gente poder demonstrar, porque não tem como demonstrar a técnica Misty-Leaf sem o instrumental. É um instrumental que é feito
especificamente para esse procedimento e sem esse material, sem esse instrumental todo, a cirurgia não é viável. Então, não tem como demonstrar a técnica sem esse instrumental. Então, agradecer a todos a participação aqui, a ajuda, e futuramente a gente vai poder estar aqui de novo.